Muito bem-vindos, bem-vindas. Novamente estamos juntos aqui nesse vídeo para poder falar com vocês hoje sobre a perspectiva das abordagens de métodos de pesquisa em termos dos seus limites e das suas potencialidades. A gente sabe que para fazer ciência, para fazer pesquisa, a gente usa método. E para entender um pouco essa questão, é importante primeiro a gente pensar em algumas funções do método a partir daquilo que a gente chama de epistemologia, né, que é a teoria do conhecimento, e a partir daquilo que também conhecemos como teoria da ciência, tá? E aí a gente vai discutir um pouco sobre essa condição de aproximação a partir dessa perspectiva, de entender essa realidade para poder usar o método mais adequado, ok? Então, vamos lá, novamente. Meu nome é professor Marcelo, estou com vocês aqui durante essa disciplina de investigação educativa e nós vamos hoje falar mais sobre método. Ok, então vamos lá. Como eu falei para vocês, o mote da nossa aula de hoje é discutir sobre as potencialidades e limites das abordagens quantitativas, qualitativas e quanti-qualitativas, tá? Uh, Antes da gente entrar nessa perspectiva, o que é quanti, o que é quali, o que é quanti-quali? A gente tem que primeiro entender qual é a nossa aproximação com o que é o conhecimento. A primeira questão que a gente tem que entender é que existem percepções sobre como o conhecimento é adquirido, percepções individuais, percepções científicas sobre a perspectiva de aproximação sobre os objetos de conhecimento. Existem perspectivas mais comportamentais, perspectivas mais racionalistas, perspectivas mais empiristas, né? E cada uma mais positivistas, e cada uma delas tem por trás de si um conjunto de ideias sobre como se dá o conhecimento, né? Nós, estudantes de docência, estudantes de pedagogia, estudantes desse conteúdo, dessa função didática que nós temos, precisamos entender que por trás das nossas abordagens de ensino tem um conjunto de fatores que estão intrinsecamente implicados na nossa atuação, né? Primeiro entender como se dá o conhecimento, né? Existem vertentes filosóficas que discutem que a realidade não pode ser conhecida, ela não tem como ser conhecida. Você se aproxima dela, você identifica características que são interessantes e importantes, e você ali discute, de fato, um objeto, né? Outras indicam que o conhecimento é dado de antemão, né? Os racionalistas, por exemplo, vão dizer que o conhecimento já existe. O que você precisa é fazer com que ele, de fato, aflore novamente na pessoa. Então aí você tem um conjunto de questões que levam à perspectiva de como você vai atuar no mundo, né? Como você vai atuar com pesquisa. Por outro lado, existem aqueles que acreditam que o conhecimento só existe porque existe a realidade e a gente se aproxima dele e coloca para dentro este conhecimento. Ao contrário do aflorar, a gente vai engolir o conhecimento, a gente vai assimilar o conhecimento. Até a linguagem que a gente utiliza, ela vem imbuída de um conjunto de fatores nos quais nós acreditamos, né? E aí isso também implica no processo de fazer pesquisa. Não é só no processo didático, não é só no processo de aproximação com o conhecimento, mas de como a gente lida com todo esse arcabouço, né? Os empiristas acreditam que a realidade está aí, ela é dada, e nós nos aproximamos dela a partir das nossas sensações, né? Então,
com isso a gente adquire o conhecimento que é memorizado, recuperado e utilizado, né? Os positivistas vão dizer que tudo o que existe só se torna conhecimento quando você testa, né? Essa empirismo tem a ver com a questão da questão prática, e o positivismo quando você testa de fato, né? Então, muitas vezes a gente tem a tendência de dizer que uma pesquisa quantitativa, ela é positivista. Não necessariamente, né? Tem que separar uma coisa da outra. Você pode ter algumas questões que são interessantes do ponto de vista da quantificação sobre a realidade de conhecimento, mesmo sendo aquilo que você percebe do aflorar, né, vamos dizer assim, que vão te levar para uma pesquisa quantitativa. Você pode, ao mesmo tempo, também ter uma questão de pesquisa no campo da sociologia, por exemplo, que tem a ver com o suicídio, e você, num primeiro momento, você está se aproximando, está explorando esse conhecimento, e o primeiro item que você quer ver é a quantificação. Essa quantificação tem a ver com a aproximação da realidade, com uma questão empírica, com uma questão, às vezes, que tem como pano de fundo uma questão de entender a estrutura, mas aí você está primeiro fazendo uma pesquisa quantitativa, para depois ampliar esse universo de conhecimento, e aí ampliando você vai para uma quali-quanti ou para uma qualitativa, né? Para entender aquela realidade, né? Para compreender de fato, aí você precisa de outro tipo de pesquisa, né? Da mesma forma, não se pode dizer que o qualitativo não envolve essa perspectiva do positivismo, né? Você vai pegar algo que tem a ver com uma grande teoria relacionada à aprendizagem, aos modelos de aprendizagem, e você vai colocar aquilo no mundo. Então, para isso, você vai realizar um conjunto de atividades práticas, um conjunto de testes, um conjunto de questões relacionadas a hipóteses que você vai testar se elas funcionam e não, onde elas funcionam ou não no mundo. Isso é mais positivista, né? Então você tem que entender um pouco essa perspectiva. Então, fazer ciência envolve a gente pensar nessas questões por completo, né? Para poder de fato entender o que a gente está construindo em termos científicos, tá? Falamos um pouco dessa perspectiva da epistemologia, né? Da teoria do conhecimento. E aí vem a teoria da ciência, né? O que de fato é ciência, né? Paradigmas científicos, né? Um paradigma social, um paradigma positivista, que aí entra o positivismo de novo numa perspectiva já de paradigma, né? De teste constante, que tem essa perspectiva de ciência como geradora de resultados, né, ou ciência como aquela que apresenta incrementos no conhecimento. Tem diversas perspectivas de entender essa questão de como produzir ciência, do que é ciência, né, e você tem um conjunto de paradigmas relacionados a isso, que a gente tem que ter em mente durante o processo de fazer pesquisa. Peço desculpa a vocês que ainda tem um resquício da tosse, mas a gente consegue aqui atuar junto com vocês na nossa disciplina. Ok? Então, aí vem uma questão interessante, né? Potencialidades e limites das abordagens. E a primeira pergunta que a gente faz é essa. Alguma dessas abordagens é suficiente para, sozinha, compreensão completa da realidade? É algo que a gente, se tivesse ao vivo, poderia fazer um pequeno debate, vocês chegariam à conclusão individualmente que a dúvida ficaria. Nós nunca teríamos uma resposta, porque os paradigmas implicam nesse momento. A forma de enxergar a realidade, a forma de
entender o acesso ao conhecimento implica nesse momento de dizer se uma abordagem vai ser suficiente ou não. Até porque os objetivos é que apontam aquilo que a gente chama de suficiência em um estudo, não na ciência. Em um estudo científico, você tem, sim, uma certa completude, né? Mas não da realidade. Aí é que a gente entra no processo... no processo de pensar, de fato, a ciência como aquela que nos propõe soluções às nossas diversas necessidades de seres humanos, tá? Então, começando a discutir um pouco as abordagens, para a gente ver como ela é completa, mas ela não consegue abarcar a realidade como um todo, nós vamos começar discutindo a abordagem... Opa, desculpem. Vamos começar discutindo um pouco a abordagem quantitativa. Abordagem quantitativa. Quantitativa já nos remete a uma questão que é bem interessante, que é a própria linguagem matemática, ok? Tem a ver com a quantificação, com a geração de modelos que possam abarcar uma realidade matematicamente, tá? Na maior parte dos casos, os modelos existentes, os modelos descritos e apresentados são, de fato, modelos estatísticos. Que são modelos matemáticos que testam populações, tá? Populações e amostras. Para a abordagem quantitativa, existe uma interdependência, não é uma dependência. Vocês vão notar que o texto está sendo bem claro no que ele aponta. Existe uma interdependência entre pensamento e matemática. Então, você pensa numa realidade e você começa a propor uma modelagem matemática para essa realidade para poder apontar alguma questão relevante. Isso vai acontecer no nosso caso nos itens relacionados à avaliação, nos itens relacionados à quantificação, no desenvolvimento dos indicadores de desempenho, que são questões relevantes para a gente e que, de fato, vão apontar a necessidade de estudos, e esses estudos vão tender a ser estudos quantitativos. Muitas vezes você vai pegar uma teoria que o cara diz que o que faz com que as pessoas aprendam melhor é o desempenho didático do professor. E no desempenho didático existe a tendência de você analisar o que ele aprendeu, o que ele aplica e como ele avalia. Então, são 3 itens. Esses itens você vai mensurar, vai quantificar isso daí para ver o que de fato influencia mais ou menos no resultado do desempenho do professor em sala de aula, o que é extremamente relevante, por exemplo, para um processo de gestão, para um processo de coordenação e de supervisão escolar, né? Que a gente vai ver que traz para a gente um pouco a necessidade de estudos. Tá? E isso é, de fato, uma linguagem matemática. A gente pensa matematicamente e aponta para essas necessidades e vai mensurar modelo para poder, de fato, descrever essa realidade. Isso acontece principalmente quando a gente quer maior precisão de expressão. Tá? Na necessidade de precisão de expressão, a gente vai pensar nessa perspectiva. Ok? Precisão de expressão. Isso vai nos trazer a necessidade de utilizar muito um modelo matemático, um modelo quantitativo. Ele é usado para quê, então? Para descrever, representar ou interpretar
E aí eu vou mudar um pouco aqui, porque isso aqui é extremamente relevante. Interpretar o quê? Padrões, tá? E possíveis inter-relações, né? A gente quer identificar padrões, a gente vai partir para uma tendência de utilizar algo matemático. Por quê? Porque nós queremos identificar algo que torna comum, de fato, essa condição, né? E aí, nesse sentido, nós vamos apontar para um estudo mais matemático, mais quantitativo. Não tem como. E aí vem a pergunta, que é a segunda pergunta desses slides. Como escolher os fatores e elaborar uma representação matemática? Bom, em primeiro lugar, é que você precisa identificar quais são esses fatores. E para identificar esses fatores, vêm os estudos exploratórios, que vão olhar para a realidade, né, a partir de um conjunto de estudos anteriores, a partir das teorias existentes, a partir de análise da realidade. Então, você tem aí tanto possibilidade de fazer os estudos bibliométricos, os estudos de levantamento bibliográfico, quanto a perspectiva de fazer o acompanhamento em campo para poder identificar variáveis que possam influenciar. Identificadas essas variáveis, você vai partir para o modelo matemático, para uma representação matemática, e é um novo estudo. Essa é uma das características muito importantes. Geralmente acontece que, num conjunto de estudos já efetuados em mestrados, doutorados, se apontam determinados fatores, e aí alguém pega, né, num estudo bibliométrico e consegue identificar que muita gente aponta determinados padrões, determinadas questões, determinados fatores, e aí você pega e resolve testar esses fatores num modelo matemático para um determinado problema educacional. E aí nós temos a presença de uma possibilidade de um modelo quantitativo ser utilizado. É possível, é preciso, aliás, que haja aí uma considerável habilidade no julgamento desses fatores, tá? Porque existe um problema muito importante relacionado a quantos fatores você coloca, quais são os fatores que mais influenciam. Desses que mais influenciam, algum tem um peso maior? Desses que influenciam, eu posso deixar algum de lado? Né? E aí você tem que olhar, entender, modelar e, a partir dos estudos efetuados, identificar de fato se você deixa fora ou não uma variável. Por quê? Porque ao manejar essas variáveis, a gente se depara com o conflito clássico, que é: nós temos de fato a necessidade de todos os fatores, né? Se nós temos de fato a necessidade de todos os fatores, será que esse é um estudo de fato relevante, né? Ele forma de fato uma representação matemática útil? Ou será que, omitindo fatores, eu não posso estar simplificando demais esse modelo? Né? Se esse modelo se adequa demais àquilo que tem nos resultados, será que ele não é muito rígido e aponta relações que podem não existir na realidade, mas somente no mundo dos números? Então, você tem muito essa perspectiva em um estudo quantitativo. Na hora de avaliar artigos, por exemplo, com estudos quantitativos, os avaliadores de artigos, os revisores, geralmente analisam, né, os pares cegos, né, que fazem a avaliação, analisam essa perspectiva de se foi identificado um conjunto de variáveis e se esse conjunto de variáveis é relevante de fato ou não está muito elevado o número de variáveis que poderiam ser
reduzidas, né, coisas que são correlacionadas, você ajuntar, né, fatores da própria estatística que são relevantes, serem analisados, né? Você tem passos que precisam ser seguidos por conta dessa perspectiva de responder a essa condição do manejo, para que o estudo não se torne infrutífero. Como eu disse para vocês, a gente pode dizer que a pesquisa quantitativa é um estudo estatístico. Claro, existem modelos econométricos que são estatísticos, existem modelos estatísticos, de fato, existem modelos matemáticos que não são estatísticos, problemas de programação linear, por exemplo, que são relevantes nesse sentido, que são utilizados, né, nos estudos quantitativos também, mas no nosso caso a maior parte deles vai cair nessa questão estatística, de fato. E é justamente a estatística que cabe essa condição de fazer o estabelecimento de relação entre o modelo teórico e os dados observados no mundo real, né? Não dá para pensar em outra perspectiva. Esse é o funcionamento de fato. Então, aí é possível citar alguns pontos que são importantes na abordagem quantitativa. Primeiro, é um estudo objetivo, tá? A gente tem a perspectiva de que nós estamos falando, de fato, de um estudo bem objetivo, bem sintético, que não é muito cheio de firulas, né? Não tem a pretensão de explicar totalmente a realidade, mas ele tem a pretensão de quantificar, de identificar padrões para que a gente possa desenvolver determinados apontamentos importantes, né? Segundo, que a gente pode dizer, é um modelo para teste de hipótese. Tá? Um modelo para teste de hipótese, né? A gente tem uma teoria em mente, a gente tem alguma coisa em mente, que seja de fato alguma coisa que alguém teorizou e a gente vai fazer os testes em relação a isso, ou hipóteses em relação ao mundo real, né? Aí você pode tanto ter a teoria quanto uma hipótese formulada em relação a alguma coisa, fazer os estudos e elaborar questões que apontam para a nossa realidade, tá? São estudos que estabelecem relações. De fato, como falou no slide anterior, a ideia do modelo estatístico é estabelecer relação entre, principalmente, nem sempre relação de causalidade, é importante pensar nessa perspectiva, tá, gente? Porque os estudos de correlação, por exemplo, eles apontam que uma variável influencia em outra, mas para pensar na perspectiva de causalidade, a gente teria que identificar a direção dessa causalidade, né? Senão nós teríamos a impressão de estar realizando algo que é um estudo causal, mas não tem causalidade, né? Pode ter uma outra variável que influencia ali no meio, influencia as duas variáveis, então a correlação é parecida, mas não tem influência direta de uma variável na outra. Então o risco é esse. Estudos correlacionais não são necessariamente de causalidade, né? E aí o fator primordial, ele é um estudo estatístico, então as análises são análises estatísticas, né? Que consideram população, que consideram amostras, que comparam amostras para poder chegar a uma população em termos dos padrões, né? Diante dessa questão, fundamentalmente,
a gente está diante de um método que utiliza como fundamento o raciocínio dedutivo, né? É uma perspectiva de que você está partindo do geral para o específico, né? Você não está tentando aí. Você não está tentando fazer sair alguma coisa. Você está de fato pegando uma ideia e testando no específico. Então essa é uma grande questão que a gente tem que ficar com ela na cabeça quando a gente decide, nesse momento, fazer uma pesquisa, utilizar um método estatístico, um método matemático. Nós estaremos, de fato, tendo em mente um raciocínio dedutivo. Na escrita, não adianta a gente pensar em questões do específico para chegar ao geral, porque do específico para chegar ao geral, na escrita, você entra em incongruência com o método utilizado. Se o método é um método que por natureza é dedutivo, a sua escrita tem que apontar para as questões mais positivas, mais dedutivas, mais objetivas, né? Porque você já tem o dado, o que você quer é o teste, então é do geral para o específico. Então você vai apontar condições de que aquilo que se aponta nem sempre se dá com a realidade. E aí aponta os fatores que estatisticamente corroboram o que você está dizendo, né? São questões que você analisa o específico a partir do geral, tá? Então, não dá para poder fugir dessas condições de pensamento nesse momento. E aí vem uma questão relevante que tem 3 perguntas, quer dizer, quarta, quinta e terceira, quarta e quinta perguntas aqui. Por que existe essa variabilidade que eu falei aqui, né? Não dá para afirmar que do geral o específico sempre aconteça. Por quê? Porque existem questões que naquele momento que você testa, você identifica que da população, da amostra testada, nem sempre aquilo que foi apontado em termos teóricos acontece. Então você tem uma variabilidade. E aí, se tem essa variabilidade, como é que você lida com esses resultados? Porque a teoria diz uma coisa, quando você testa não corrobora, o que acontece? E se corrobora, como é que você lida com esses resultados? Né? O que você faz com isso de fato? Qual é a implicação de você, diante de uma hipótese testada, se ela foi de fato corroborada ou não, né? Se nega a hipótese ou se aceita a hipótese, o que você faz com isso, né? Então você tem que pensar e definir claramente aí quais são as implicações dos resultados dessa pesquisa. E aí, a minha pergunta é: essas perguntas exigem respostas quantitativas, né? Porque aqui, nesse slide, nós estamos dizendo assim: essas perguntas existem respostas quantitativas. Numa afirmativa, e aí eu quero só trazer para vocês isso aqui, ó. Certeza? Para pensar na variabilidade, se a gente pensa que são padrões que a gente está analisando estatisticamente, a variabilidade não é padrão. E se a variabilidade não é padrão, a gente precisa identificar quais são os fatores que levam à variabilidade. E aí, os fatores que levam à variabilidade são novos estudos. E aí, esses novos estudos não podem ser mais estudos quantitativos. Eles precisam explicar essa variabilidade. E para explicar a variabilidade, precisam ser estudos qualitativos. Eu preciso analisar qualitativamente. Para lidar com os resultados disso, eu preciso fazer análises qualitativas. Para pensar nas implicações, eu preciso pensar nas análises qualitativas. Não só quanti, mas qualitativas. Então, de fato, na realidade, aqui a gente entra nessa seara de pensar
nas impossibilidades do quantitativo. E aí a gente já pensa assim, bom, então a melhor abordagem para esse momento é a abordagem qualitativa. Que essa de fato, ela não emprega um instrumento estatístico. Não é o foco dela pensar no número, no padrão. Ela quer entender significado, processo, como a coisa acontece. Né? Então ela busca, na realidade, qualificar os dados. Né? Trazer para aqueles dados que a gente analisou estatisticamente sentido, função, razão. Então aí, nesse caso, a gente está avançando naquele estudo, né? E uma questão importante nos estudos qualitativos é que investigadores e investigados são agentes no processo. Né? Então, nós, enquanto investigadores, enquanto pesquisadores, estamos imbuídos nesse processo da mesma maneira. Então, a gente tem que tomar aí o certo cuidado, né? Até porque existe também a tendência de haver um vínculo emocional, uma interação emocional. Né? Essa interação entre o objeto e o sujeito, por exemplo, de pesquisa, pode levar a influências, inclusive no próprio resultado. A gente tem que tentar identificar essa perspectiva para não ocorrer esse tipo de situação e enviesar o estudo, trazer o risco do estudo não ser favorável. Né? E aqui, um detalhe importante é, já que o quantitativo utiliza muito uma base dedutiva, o raciocínio utilizado na abordagem qualitativa, ele muitas vezes analisa tanto o padrão quanto aquilo que varia. E para analisar o padrão e aquilo que varia, nós temos que pensar que a gente, na realidade, vai partir de um raciocínio meio que misto entre dedutivo e indutivo. Quando é um estudo indutivo, olha só a clareza, a gente parte do específico para o geral. Né? Eu analiso todos os casos para desenvolver uma teoria, para desenvolver um estudo que de fato abarque todos esses sujeitos, né? Uma perspectiva diferente de análise dessa realidade, de lidar com essa realidade, de entender e de descrever essa realidade, tá? Então aí tem uma questão importante que é pensar que é no campo da subjetividade, do simbolismo, dos significados, dos significantes, né, dos signos que nos são apresentados durante a realização dos elementos de pesquisa, que se afirma de fato aqui o que é a abordagem qualitativa. Né? Então a gente analisa sentido, a gente analisa razão, a gente analisa percepção, a gente analisa os julgamentos das pessoas para poder de fato perceber o que se aproxima e o que destoa nesses diversos itens, para a gente descrever questões sociais, questões educacionais de uma maneira relevante. Né? Então, é pensar nessa questão do sujeito e do significado, do simbolismo, né? E entender o que influencia até mesmo lá naquele processo numérico da abordagem quantitativa. A abordagem qualitativa, em quase todos os seus métodos, em quase todos os seus momentos, desde a aplicação da pesquisa até o relatório dos dados, né, a aplicação da pesquisa, análise, pré-julgamento, julgamento por juízes, descrição e relatório de pesquisa, é um processo muito de troca, de diálogo, de dialética, de postura dialética, né, de não estar pensando na perspectiva de que eu já tenho os resultados, mas de comparar sempre esses resultados com aquilo que eu vou obtendo de fato, né? E isso me traz essa característica de
entender todo o processo de uma maneira mais profunda, né? Porque é no processo de diálogo que a gente começa, de fato, a se aproximar dos significados e das estruturas existentes, dos significados que as pessoas dão, dos julgamentos, das razões e também daquilo que dá estrutura, dá forma àquilo que a gente chama de escola, por exemplo, de sala de aula, por exemplo, né? Sala de aula para uns é uma coisa, sala de aula para outros é outra coisa, mas quando você descreve o que é sala de aula, por exemplo, dentro de uma escola, você tem que ter uma sala de aula que é comum para todo mundo, né? O que forma uma sala de aula, uma estrutura de fato, né? O que estrutura, o que dá forma, o que dá característica, o que torna aquilo uma sala de aula, né? Sala de aula para os gregos antigos, por exemplo, era o campo, né? Eram as caminhadas que eles faziam, que eles trocavam ideias, discutiam as coisas e formavam conhecimento. Sala de aula para a gente hoje tem outra característica. É um conjunto de pessoas que se reúnem no mesmo espaço para discutir uma disciplina seguida da outra. Quer dizer, são perspectivas de enxergar o que é sala de aula diferente. São perspectivas de enxergar o que é uma aula de maneira diferente, né? Então gera significado e estruturas. E no processo dialógico, no processo dialético, a gente entende mais isso. E com o entendimento disso, né, a gente vai entender as ações humanas como algo objetivado, né? E algo, de fato, então, portadora de significado, né? Quer dizer, tudo isso que eu estou falando, vocês acham que a gente conseguiria num estudo matemático, num estudo estatístico? A gente, na realidade, se afastaria muito dessa perspectiva só em um estudo estatístico, tá? Bom, aqui é uma citação de Habermas, em que ele diz uma coisa importante sobre a dialética. A teoria dialética da sociedade procede de maneira hermenêutica. E aí eu quero discutir essa questão hermenêutica, né? Hermenêutica é você imbuir-se dos sentidos dados para uma dada realidade, né? É entender aquela realidade a partir dela mesma. Não a partir de você, mas a partir daquela própria realidade. Então, é um método também, da mesma forma, né? É um método também. Então, na hermenêutica, na teoria dialética, você consegue entender, consegue se aproximar da compreensão do sentido, né? Então, a hermenêutica busca a compreensão de um sentido, geralmente um sentido que seja comum, né? Mesmo que tenha as diferenças, um sentido que seja comum, né? As categorias vêm primeiro, quer dizer, as categorias vêm primeiro de onde? Da consciência, que tem a situação dos próprios indivíduos em ação. Tá? A consciência dos indivíduos. Tá? No sentido objetivo do meio social, articula-se o sentido sobre o qual se insere a interpretação sociológica, tá? Que é, ao mesmo tempo, identificadora e crítica, né? Ao mesmo tempo que a gente faz a hermenêutica, a gente pode, no caso de uma análise social, que é a teoria crítica, a teoria apontada aqui por Habermas, né, a teoria dialética crítica, você se imbui desse conhecimento, entende o sentido e já faz também ali o processo de crítica, para melhoria necessária nesse processo, né? Para acompanhar uma questão aqui relevante e apontar essa condição, a gente pode de novo retomar aquilo que tem a ver com a Revolução Francesa, né? Os grandes líderes da Revolução Francesa, que utilizavam questões bastante relevantes do conceito da liberdade, né? Daquela ideologia
do livre-arbítrio, da ideologia humanista, de fato, né, que colocava o homem no centro, a maior parte dessas mesmas pessoas eram pessoas que lidavam com a realidade como escravocratas. Quer dizer, se a gente entende um pouco essa realidade, como podia uma pessoa, nesse sentido, da liberdade de entender essa perspectiva, de colocar o homem no centro, se afastar dessa mesma perspectiva e considerar certas raças como subhumanas? Né? E o interessante é dividir em raças diferentes como se elas fossem tão diferentes assim, né? Que é uma questão bastante relevante nesse processo. A abordagem qualitativa, então, ela deve ser empregada para a compreensão de fenômenos que sejam, de fato, gente, específicos e delimitados, tá? Se você vai fazer uma análise compondo grandes grupos populacionais, já não vai ser tão útil uma abordagem qualitativa. Né? Para grandes grupos populacionais, você tem que fazer uma análise quantitativa ou uma quanti-quali, né? Uma quali-quanti, né? Uma abordagem mista. Porque se você quer algo que tenha a ver com a perspectiva mais de entender diversos grupos populacionais, o que aproxima isso, né, que seria relevante, por exemplo, para ao invés de você definir as raças, negro, branco, pardo, amarelo, tal, essa questão racial, você entender tudo como costumam dizer por aí, né, como seres humanos, como somos seres humanos de fato. Entender isso envolve pensar nas diferenças, identificar e compreender essas diferenças e compreender o que é comum. Então, eu analiso as diferenças porque precisa em termos qualitativos e eu analiso o que é comum para entender que essa grande massa de pessoas existentes no planeta Terra, há quase 8 bilhões de pessoas, são todos seres humanos, todos pertencentes à espécie Homo sapiens. Quer dizer, nós precisamos pensar nessa característica, e aí você tem uma questão que é mais de quantificação, de identificar o que é comum, de padrão, né? Então, de fato, a gente tem essa limitação no qualitativo. Para grandes grupos populacionais, não responde uma abordagem qualitativa, a menos que você queira, nesses grandes grupos populacionais, identificar as diversas diferenças, tá? Mas pode aí você acompanhar um problema levantado e abrir variáveis a serem trabalhadas posteriormente nos estudos estatísticos, né, que são quantitativos. Então, por isso que a gente fala no quali-quanti, né? Tem gente que prefere o quanti-quali, que eu faço o quanti para poder entender aquela coisa e depois eu analiso as variabilidades. Então, você tem a perspectiva do método misto, você falar em quanti-quali ou quali-quanti. Depende da ordem que você vai utilizar nos estudos que você está efetuando. O estudo qualitativo, então, ele apresenta maior representatividade na revelação de condições históricas, socioeconômicas e culturais específicas de um determinado conjunto da população. Né? Então, aí você vai ter uma resposta mais adequada nos estudos qualitativos. Tá? Pontos relevantes, pontos importantes dessa abordagem é um estudo subjetivo, né? Analisa diversos sujeitos, né? Então você tem a questão de agrupamento. Analisa então aí também a complexidade de fenômenos existentes, já que você tem diversos sujeitos, diversos entendimentos, você tem condições de compreender uma complexidade maior dos fenômenos, né? Eles são mais complexos do que aparentam, né? Até por conta dos diversos sentidos que as pessoas dão. Apresenta aí então um raciocínio mais indutivo e dialético, como eu já falei,
E o pesquisador está imbuído no processo, ele participa dentro desse processo, tá? Geralmente a gente descreve como uma abordagem mais teórica. Ela vai teorizar bastante em muitos aspectos. E aí depois você tem estudos quantitativos para poder testar essas novas teorias que vão surgindo, né? A gente vê muita teoria aí sem teste, né? E aí se a gente pegar um conjunto de estudos que já foram efetuados, que apontam aí questões teóricas, e de fato formos fazer testes em muitos deles, seriam bastante estudos que ainda precisariam ser feitos para poder de fato responder ao que a ciência vem apontando em muitos aspectos, tá? E aí? Qual é a melhor abordagem? A quant ou a quali? De novo, a gente fica na dúvida, né? A escolha da abordagem, como eu já digo para vocês desde o início da disciplina Investigação Educativa, depende fundamentalmente do objetivo do estudo a ser realizado, né? Sem analisar, sem entender qual é o nosso objetivo, nós vamos ficar sem entender qual é a abordagem que nós vamos utilizar, se é quant, se é quali. E aí, dentro das abordagens, que tipo de métodos nós vamos utilizar que utilizam essa abordagem? Então, a gente só consegue definir a partir do objetivo. E depois do objetivo, entender quais são as questões que a gente quer responder, né? E aí, dentro dessas questões que a gente vai responder nos objetivos específicos, você vai utilizar métodos aplicáveis a cada item daquele, dentro de uma abordagem qualitativa, dentro de uma abordagem quantitativa, ou dentro de uma abordagem quanti-qualitativa ou quali-quantitativa, tá? Então, ambas são necessárias, mas às vezes, sozinhas, são insuficientes para lidar com uma análise da realidade observada. Então, assim, elas podem e devem ser usadas como complementares, né, num processo de investigação, e claro, tudo planejado. Tá? E quando há esse uso complementar, concomitante das duas, a gente tem as abordagens quantitativa e qualitativa junto, a gente chama de quanti-qualitativa ou de quali-quantitativa. Depende do enfoque que cada um vai dar nesse sentido aqui, tá? E o detalhe interessante no processo científico é que você parte de uma, acaba necessitando da outra, e depois você volta para a anterior para poder entender mais algumas realidades, e o avanço da ciência vai se dando nesse processo. Então, não dá para quem é apaixonado por quant dizer que o quant responde tudo, não dá para quem é apaixonado por quali dizer que o quali responde tudo. Nós temos a necessidade de uma complementaridade entre eles, tá? Mas, nesse processo de complementaridade, a gente corre riscos, tá? A gente precisa entender que no quanti-qualitativo, por exemplo, você inicia de uma forma exploratória, segue com uma análise estatística, faz aí algumas generalizações sobre os resultados, com uma amostra maior, né? E aí converge esses dados em pesquisas quantitativas e qualitativas para ampliar o problema de pesquisa, para entender e ampliar a análise de um fenômeno. E, de novo, né, qualquer fenômeno que a gente vai estudar, inclusive aquilo que a gente chama de avaliação de sala de aula, avaliação de aprendizagem, é muito complexo. Não dá para a gente dizer que é simples de analisar, porque você tem a prova e você tem a nota. A prova e a nota. Só que a nota, ela depende do desempenho do aluno. Só que o desempenho do aluno não depende só dele, depende do desempenho dele, do desempenho didático do professor. O desempenho didático do professor depende da aprendizagem dele e depende da estrutura da escola. Depende do funcionamento da escola. Então, todas essas questões estão intrincadas no que a gente chama de nota do aluno, né? É uma questão mais complexa do que simplesmente aula dada, resultado
vem do desempenho do aluno. Por isso, quando a gente olha, por exemplo, um exame que tenha como nome Exame Nacional de Desempenho do aluno, né, no caso do ENAD, não sei se ele de fato está preparado para entender toda essa realidade no exame, né, porque ele tá olhando só a aprendizagem sem de fato estar vinculado às estruturas, à questão de funcionamento de fato da escola, de projeto político-pedagógico da escola em muitos aspectos. Tá? Ótimo. Estamos quase chegando ao final, então aqui a gente tem um pequeno comparativo, né? Na abordagem quantitativa a gente tem algo que é mais objetivo, né? Algo que tem a ver com dados e indicadores, tendências observáveis, padrões, né? De fato, a hipótese completa, aspectos estimados, né? A necessidade de uma grande amostra, né? Qualquer estudo estatístico vai exigir uma grande amostra, uma pequena amostra, estatisticamente, é muito pouco para você conseguir fazer o processo de ampliar ou de pegar o mesmo estudo e generalizar, né? De fato. Seu raciocínio é dedutivo, o pesquisador é externo ao processo, matemática é matemática, né? Para ele colocar alguma coisa que é dele seria algo muito artificializado, então não tem muito, então o pesquisador é externo ao processo. Usa instrumentos específicos, é mecanicista, né? Utiliza amostragem, aliás, estatística, controle e precisão e questionários padronizados. Na abordagem qualitativa, você já tem a presença de um estudo que é mais subjetivo, analisa a complexidade dos fenômenos, fatos e processos particulares, né? Não é uma questão de dados, de indicadores, mas a complexidade, diversas variáveis. Tem hipótese mutável, né? A hipótese não é uma hipótese completa, você não está testando, você está desenvolvendo hipóteses, né? Os aspectos são desconhecidos, enquanto na quantitativa você tem algo já estimado, uma estimativa, né? Aqui você tem os aspectos que são desconhecidos. Utiliza-se para pequenas amostras, né? Você consegue fazer estudos relativos a isso com pequenas amostras. Na abordagem qualitativa, o raciocínio é indutivo e dialético, né? O pesquisador, nesse caso, participa do processo. Existe a necessidade de comunicação e observação, que são os instrumentos mais utilizados. É mais organicista. Eu disse é mais porque também tem alguns estudos que terminam sendo mecanicistas, mesmo sendo qualitativo, tá? Então, quer dizer, nessa perspectiva aqui, eu diria que a gente pode trabalhar com contínuos em cada linha, tá? A coleta é variável, né? Não é uma amostragem estatística, é uma questão variável. Você tem aí diversos sujeitos, você vai conversar com diversos sujeitos. Compreensão e interpretação é o objetivo fundamental da abordagem qualitativa, não é controle e precisão, é de compreensão e interpretação. E entrevista aberta, não estruturada, geralmente são muito utilizadas aqui, né? Os questionários padronizados estão presentes nas abordagens quantitativas, tá? Ok. Aqui são algumas referências que são extremamente boas, relevantes. Alguns vão dizer para mim assim, são muito antigas, né, mas são extremamente relevantes para começo de conversa. E, claro, tem questões que a gente precisa entender no cotidiano hoje. Hoje é possível fazer pesquisa utilizando a internet. Né? Então, é possível pensar na questão de que modelos estatísticos hoje, onde a gente às vezes pensava nos estudos que as pessoas efetuavam, que
precisavam ficar correndo atrás no mesmo município para poder responder determinadas questões, agora você pode utilizar diversos municípios com sujeitos semelhantes para responder essas mesmas questões, inclusive obtendo amostras muito maiores com o uso da internet. Ok? Bom, pessoal, é isso. Hoje eu tossi um bocadinho mais, mas deu para poder terminar aqui tranquilamente. E eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, gostado do conteúdo. Foi para mim gratificante novamente fazer essa disciplina na Leonardo da Vinci. É uma disciplina que eu gosto bastante de trabalhar, e no mestrado, no doutorado, a necessidade dela é fundamental, faz parte dos fundamentos de fato, né? Pensar na perspectiva de método, tanto para mestres quanto para doutores, pensar na perspectiva do que é ciência, tanto para mestres quanto para doutores, é de suma importância. Que a gente, nessa fase, não é mais só o profissional, mas a gente é o profissional pesquisador. E a gente adquire uma outra característica, uma característica de olhar o mundo com olhos diferenciados, com olhos de enxergar padrões onde os outros já não enxergam, né? Por conta da perspectiva do avanço que a gente tem nesse sentido de entender o que é um método, o que tem por trás do funcionamento do mundo, né? E aí a gente tem um viés mais focado na perspectiva de análise de fato, não só de repasse de informações, repasse de conhecimento, discussão sobre conhecimento, formulação de estratégia, mas também de análise profunda dessa realidade para poder responder mais adequadamente a todo esse processo. Agradeço a vocês e posso dizer que com certeza vocês têm avançado muito, né? Eu tenho visto assim nos escritos que vocês têm me mandado, postado na plataforma, cada um de vocês, cada pessoa presente nos grupos ou individualmente, tem demonstrado o avanço na compreensão do que eu propus para vocês, de que a ideia é que eu começo e tenho que seguir um método para chegar ao fim e responder cientificamente a um dado resultado de pesquisa. Ok? Obrigado, até mais e nos vemos em qualquer outro momento.